Olá, Oi, Gabriela, tudo bem? bom dia, tudo bem? Ótimo. Tudo certo com a conexão? Eu vi que vocês entraram e caíram algumas vezes. Eu não sei, Sim. o e-mail do. A gente está no computador aqui diferente e ele dava uma mensagem e eu tenho mania de não ler as mensagens, né? De clicar sem ler. E daí derrubou. Mas Ah, agora então, tudo certo. que bom. Temos quem mais nessa agenda que eu não conheço? Olha aí, ó, tem uma moça de rosa, pink aí. Olha, que é uma loira de rosa, né? Vou te dizer, né? Não, Dá um tem o destaque, seu né? poder, né? É um poder, né? Aham. Tudo Essa bem, Gabriela? Eu sou a Gabriela. Ana. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem. A Prazer te Ana, conhecer. isso. Eu já comentei sobre a Ana com você na última reunião que a gente teve com o Roberto, não sei se tu lembra, Sim. que tu perguntou quem é que poderia estar junto nesse processo, né? E daí eu te comentei que hoje eu vejo na empresa a Ana, né, como uma pessoa que poderia estar à frente desse projeto, nos ajudando a concretizar. O Ivan já está chegando, a gente acabou de sair de uma outra reunião, então ele só foi pegar um cafezinho. Sim, não, natural. E, e o meu objetivo hoje aqui, Gabriela, é a gente retomar. Aliás, que lindo nome, né, Ana? Gabriela, né? Ah, e a minha Gabriela já está com 3 meses, né? Uma Meu fofura. Deus, eu ia te perguntar, eu vi pela foto como é que foi, tudo bem, tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus, depois de vários sustos, né? Mas estamos todos bem. Ai, que bom, amém. Parabéns. É a segunda, Ah, né? segunda, tem a Helena e daí agora a Gabriela. Ai, coisa bem boa. Isso aí. Então, quando o Ivan chegar, eu queria que tu apresentasse a proposta que tu enviou, porque, Tá. na verdade, aquela conversa que a gente teve com o Roberto, a gente, né, falou um pouco da empresa, o que a gente vê, e eu acho que hoje caberia tu sim explicar quem é a Gabriela, qual é a tua experiência, Uhum, né, um pouquinho dos teus cases de sucesso. tá. Talvez um case que não deu certo também, por que que não deu certo, acho que é legal, acho que a gente cresce também, né? E daí explicar para nós a tua proposta, como é que Tá. tu enxerga que tu poderia nos auxiliar, porque a gente gostaria do ano de 2022 de investir num RH humanizado, num RH diferenciado, né? Uhum. Desenvolver um projeto para as pessoas do domínio tributário, que é o nosso bem maior hoje, né? O que a gente mais acredita que é o sucesso da nossa empresa. Tá. Claro. E vamos fofocar um pouco antes do Ivan entrar na reunião. Ele é ateu do RH ou ele acredita? Então, o que tu acha, Ana? Aí, deixa. Agora sim. Eu acredito, e eu acho que ele acredita no RH. Ai, que bom. Estou confiante que vai ser um projeto bem bacana, Gabriela, em 2022, uma mudança bem legal para o domínio. Que bom, porque A, eu ge- a gente, a já gente lidei já com quer. ateus de RH e a gente converte também, tá tudo certo. Isso aí. E a gente também, claro, eu fiquei um pouco afastada, eu voltei essa semana, mas a Ana na segunda me atualizou, já teve alterações, né, Ana? Algumas coisas que a gente já fez, a gente alterou o nosso formato de horário de trabalho, pensando na nossa equipe, entendeu? Deixando com a cara da nossa equipe Uhum. e, claro, pensando sempre também na produtividade, né? Não adianta também se transformar num Google e não produzir, não é É, isso que a gente quer, né? o que vai nortear sempre é a gente fazer o melhor para que o resultado aconteça, né? Proporcionar meios, né? E porque isso precisa ser positivo para todo mundo, né? Pode estar super favorável para o colaborador, mas se não tiver revertendo em resultado, não vai ser bom para a empresa.
E esse equilíbrio a gente precisa encontrar sempre, né? Porque, afinal, não somos, né, uma empresa de filantropia, a maioria não é, né? Então, o resultado precisa acontecer. Oi, Ivan, tudo Oi, bem? tudo bem? Prazer, eu sou a Gabriela, consultora de RH, prazer falar contigo. Muito prazer. Vou pedir para a Simone introduzir um pouquinho, então, para depois eu começar a minha apresentação. Gabriela Endres, o nome da tua empresa é o teu nome mesmo, né, Gabriela? É mais o meu nome, é parceiro estratégico, na verdade, né? Mas acaba ficando mais o meu nome mesmo. Então, a Gabriela, eu conheci ela através do Instagram, pelo número de seguidores dela, né? Que hoje ela tem aí uma... Vou até fazer uns anúncios da domínio tributário lá no teu... Não, assim, ó, manda ver. É porque enfim, pode continuar, depois eu falo um pouco de mim. Então, estava procurando alguém, a gente também escutou a proposta de uma outra pessoa que eu conheci na minha caminhada profissional, né? A gente também escutou a proposta delas, são duas meninas que trabalham nesse mesmo formato, e eu gostaria hoje, então, como eu comentei antes, que ela contasse um pouquinho da trajetória dela, da experiência dela, dos cases de sucesso, né? Como a gente tinha comentado, de um case talvez que não deu certo, por que não deu, e falar um pouco da proposta que ela nos enviou, né? Tá. Isso aí. Isso? Bom, Iva, eu tenho hoje 10 anos na área de recursos humanos, né? A minha formação não é na área, eu sou formada em contábeis, tá? Iniciei nesse mundo aí em departamento pessoal, então minha trajetória em RH começou em departamento pessoal, auditoria trabalhista, fiz muito disso até fazer a migração de fato. Trabalhei, minha grande escola foi na Vibra, né? Eu trabalhei 5 anos lá. Então foi uma grande escola para mim em termos de RH, em termos de das melhores práticas. Então eu vim de indústria. A Vibra iniciou em 2012, né? Tu entrou, pegou no início, então, Não, né? a Vibra mudou de nome, na verdade, né? A Agrogen em si, que era antes, né? Ela já tem mais de 20, 30 anos. E aí depois é que veio a nova marca, né? Que é a Vibra. E aí agora, recentemente, com a venda para Tyson, eles separaram as empresas, né? O ramo genético do que é frigorífico. Então, mas a empresa em si já tem bastante tempo, né? Um dos mesmos donos que fundaram a Frangosul na época, né? Então, eles venderam a Frangosul na época e criaram a Agrogen, que hoje se tornou Vibra, né? Então, trabalhei 5 anos lá, minha maior escola foi lá, trabalhava muito próxima de custos e da área de controladoria lá, até por causa da minha formação, e atuação em departamento pessoal, tinha um foco muito voltado para negócio, né? Então, a minha atuação sempre teve esse viés, assim, de trazer o capital humano para realizar ali os objetivos do negócio. Então, todas as ações que a gente promovia, tudo que a gente fazia, a gente sempre estava de olho ali nos resultados do negócio para ver se estava fazendo sentido de fato para a empresa, né? Trabalhei 5 anos. Teve sucesso na Vibra? Hã? Por que tu teve sucesso na Vibra? Desculpa, eu não entendi. Por que tu teve sucesso na Vibra? O que tu considera que foi uma passagem de sucesso? Porque eu sempre tive um olhar muito voltado a número, assim. Então, na minha cabeça, trabalhar capital humano sem estar olhando o número, para mim, não faz sentido. Então, e ao mesmo tempo que eu via que tinha pessoas que tinham esse olhar muito voltado para o humano, para desenvolver as pessoas, a preocupação com elas, eu conseguia conciliar muito bem isso, ações de desenvolvimento que fizessem sentido para o crescimento ali das equipes e desenvolvimento delas, mas que isso também conectasse aos objetivos do negócio para fazer esse negócio crescer. Então, esse meu olhar sempre foi o meu diferencial, acho que ao longo de toda a minha carreira, assim, de trabalhar muito conectada ao negócio, né? Porque RH em si, existe uma estrutura padrão, né, de mercado,
você pode estar implantando, você pode estar trazendo as ações, existem várias tendências saindo o tempo inteiro, mas o que faz sentido para aquele negócio, né? O que aquela empresa precisa, o que vai trazer resultado, que vai fazer ela crescer. E é uma característica que eu mantive, assim, depois na minha consultoria também, porque sempre ajudei as empresas a crescerem muito, graças a Deus. Dentro dos meus cases aí, dos meus clientes, todos sempre tiveram expansão e crescimento, né? Não a partir do meu trabalho, mas em conjunto com o meu trabalho, né? E eu acho que essa é a minha diferença, assim, esse olhar muito voltado para resultado do negócio, mas também preocupada com as pessoas, né? Então, é usar as pessoas como estratégia de crescimento. Sair de lá... Oi? Deixa eu colocar só uma questão para complementar isso. Ontem a Simone e eu conversamos um pouquinho sobre... Olhamos o teu currículo de forma geral, assim, né? E aí eu fiz uma analogia com o meu desenvolvimento. Eu também trabalhei em empresas, depois eu fui para consultoria, depois eu abri minha consultoria. E tu pulou essa etapa de trabalhar em consultoria e foi direto abrir a tua consultoria, né? Então, tem uma diferença. E como é que se deu esse insight e como é que foi o teu início? Na verdade, 2 para 3 anos, ainda está no início, né? Ainda Sim, 2 para 3 anos. Na verdade, quando eu estava na posição de gestão lá da última empresa que eu atuei, eu tinha 25 anos, eu acho, na época. E aí, naquele momento, assim, era a sensação... Eu tenho formação em gestão de projetos, né? Então, para mim, a noção de início, meio e fim, ela é sempre muito clara no trabalho. Existe um início, um meio e um fim. E na última empresa eu senti que aquele projeto estava no fim, porque a equipe estava andando sozinha, eu estava basicamente na parte estratégica, estava tudo encaminhado, e eu sempre tive uma paixão muito grande por pequenas e grandes empresas. A minha maior escola foi em grandes empresas, né? Mas a minha paixão sempre foi pequenas e médias empresas. E aí, naquele momento, o meu insight foi, se eu fiz isso por uma empresa, por que eu não posso fazer por muitas mais, né? E aí sim trabalhar nesse viés de projeto, início, meio e fim, né? Óbvio que o ideal, né, que o que eu busquei no início era sim trabalhar em parceria com alguma consultoria, eu me inseri nisso. Só que o método de trabalho que eu tinha definido para mim, o que eu queria entregar de fato, não se encaixava muito no que eu estava encontrando de consultorias de mercado. Então, eu tinha consultorias muito focadas em grandes empresas, né, pelo retorno e dos valores dos projetos, de fato, que isso traz, natural, e tinha ali um viés de consultorias de RH muito focadas em recrutamento e seleção. E eu queria fazer implantação de RH estratégico em empresas que não tivessem nenhuma estrutura em relação a isso. E eu não encontrei muito nada disso no mercado, e paralelo a isso, eu comecei a produção de conteúdo em rede social, né? Então, naquele momento eu entendi, beleza, eu vou abrir minha consultoria, mas eu também vou ajudar profissionais de RH com o conhecimento que eu adquiri até aqui. E foi quando eu comecei a compartilhar conhecimento e surgiu a primeira empresa para eu atender, através de um e-book que eu fiz de indicadores estratégicos de RH. Fiz o e-book lá, compartilhei gratuitamente com um monte de gente, sempre foi um preceito muito meu, assim, de compartilhar conhecimento, de gerar valor, né? E aí eu fui contratada pela primeira empresa e aconteceu. E aí depois veio a segunda e veio a terceira, e todos os meus clientes hoje vêm do Instagram, basicamente, né? Então eu não é que eu pulei porque não se encaixava no modelo de negócio que eu queria e no valor que eu queria gerar para o mercado e no gap que eu sabia que existia em termos de consultorias que quisessem atender esse tipo de demanda, porque normalmente o foco é grandes empresas ou recrutamento e seleção. E aí eu acabei abrindo o meu método, né, a minha forma de trabalhar, e hoje, graças a Deus, consigo formar outras consultoras que façam o mesmo trabalho que eu em todo o Brasil para atender justamente esse gap de mercado que eu identifiquei. Não estou te ouvindo, Ivan. Não sei se tu está falando alguma coisa. Não estou falando, na verdade, não está ouvindo? Agora sim.
É que eu estava pensando aqui por que a Domínio se transformou em potencial para ti, né? Mesmo vindo do LinkedIn. E aí tem algumas coisas que são cruciais, assim, que despontam, né? O primeiro perfil da Domínio, de ter crescido rápido também nesses últimos anos, de ter uma condição financeira saudável, de ter um volume bom de pessoas por ser prestador de serviço, e de ter algumas coisas de inovação e estar atento às tendências de mercado, mesmo que a Simone foi além de pesquisar no LinkedIn, no No Instagram. Instagram, alguma coisa a respeito disso, diz muito do novo perfil de cliente, né? Que, na verdade, eu estou colocando isso porque ontem a gente estava discutindo sobre ações na parte de prospecção de marketing, e a gente colocou, no Insta é mais difícil a gente conseguir cliente, mas às vezes pode ser mais assertivo, né? Se a gente Não conseguir. é, eu diria que não é. Eu diria que é uma plataforma muito fácil. Porque, assim, o que eu pensei, né? O que foi a minha lógica de negócio na época, né? Quem são os meus clientes? Os meus clientes são donos de empresas. Se eu, por prática, eu vindo de RH, eu sabia que essas pessoas não eram ativas no LinkedIn. Elas até tinham um perfil lá, mas que não atuavam, não ficavam ali, né? Então, aonde essas pessoas permanecem mais tempo em rede, né? Na internet? Através do Instagram. Né? A maioria dos meus clientes hoje nem tem um LinkedIn, ou se tem, é um perfil que eles criaram em algum ano da vida deles lá para se reposicionar e nunca mais olharam para aquilo, ou os donos mesmo, que são os CEOs, nem tem perfil no LinkedIn. Então, aonde essas pessoas permanecem mais ativas, né? No Instagram. E aí, logo que eu iniciei a criação de conteúdo, foi bem difícil, assim, porque foi uma quebra de padrão, porque Instagram era muito uma rede social voltada à foto, né? A lifestyle, a compartilhar coisas da tua vida. E aí você vem com uma estratégia de trazer conteúdo para uma rede que não quer receber isso, é muito difícil, porque não distribui, porque no Instagram, olha, tem muito texto nessa imagem aqui, não vou distribuir esse conteúdo e tal. Então, você lida com essas dificuldades. Depois, né, só que isso eu comecei lá em 2019. Isso, início, foi lá pela metade de 2019. E aí, 2020 veio o boom da pandemia e todo mundo começou a criar conteúdo, e aí a plataforma de fato se organizou para receber e atender esses produtores de conteúdo. Só que aí eu já estava com o meu conteúdo lá, entendeu? Eu já estava com o meu portfólio construído, então já tinha saído na frente nesse sentido, né? Aí depois veio várias ferramentas que me ajudaram muito. Então a minha decisão de ir para o Instagram foi justamente essa: onde é que as pessoas permanecem mais tempo? É no Instagram. O que elas ficam fazendo lá? Coisas inúteis. Então, por que elas não usam esse tempo para aprender alguma coisa, para consumir algum conteúdo que seja bacana? Então, acabei indo para o Instagram justamente por esse viés. A minha estratégia é zero LinkedIn hoje, tanto para profissionais de RH, que são pessoas ativas no LinkedIn, quanto para donos de empresas. Então vamos à proposta. Tá bem bom, tá bem baixinho o volume de vocês, mas eu vou contar um pouco assim das empresas por quais eu passei já, se vocês quiserem os nomes, enfim. Eu iniciei minha carteira de clientes hoje é muito focada em pequenas e médias empresas, então eu tô falando aí de empresas até 100, 200 colaboradores, tá? Então, já passei por supermercado, já passei por varejo, loja, já passei por indústria, já passei por multinacional, startup, de seguros, já passei por vários viés, já passei por associação, prestação de serviço, enfim. Todos os cases, assim, deram muito certo. Acho que a Simone pediu para contar um que não tivesse dado certo, né? Então, a maioria das empresas que eu passei, seja de supermercado, seja por exemplo, da Comex, por exemplo, lá em Montenegro, a gente iniciou o projeto lá e a partir dali eles deram um start para conseguir expandir para toda a América Latina. Então, a gente conseguiu estruturar melhor isso, tá? Eu gosto muito de trabalhar em parceria com uma consultoria de planejamento estratégico, porque o viés da atuação é
para onde esse negócio quer caminhar. E aí eu olho para isso e penso, beleza, a gente quer chegar lá, e o que eu preciso desenvolver e preparar em termos de pessoas para que elas consigam fazer esse objetivo acontecer. Então, eu tenho um direcionamento para o trabalho, tá? Ele funciona melhor assim. O projeto mais difícil que eu tenho até hoje, né? Porque ainda são meus clientes, é de uma indústria de cimento ali de Cachoeirinha, onde a minha maior dificuldade foi, beleza, a ideia era entrar e fazer um projeto de RH. Só que eu nunca inicio um projeto sem fazer o diagnóstico. Então, por quê? Porque a percepção de vocês pode ser, eu acho que a gente precisa de tal e tal coisa. Só que no diagnóstico a gente vai ter a resposta, essa resposta vem através da equipe, né? Então, esse diagnóstico eu sempre construo através das entrevistas com a equipe, se possível com 100% da equipe, para que eu consiga entender quais são as dificuldades. Então, nesse diagnóstico, eu olho lá avaliação da liderança, o que faria se as pessoas saírem, o que faz elas ficarem, para ver se tem aí, eu consigo identificar talentos, potenciais também aí, algum gap ou sugestão que essas pessoas tenham para a empresa. Ali eu consigo validar de fato qual é a estrutura de RH que este negócio precisa. Então, eu gosto muito de falar que a implantação do RH acaba sendo personalizada para a necessidade do negócio. Eu não sou o tipo de consultoria que vou entrar, olha, a gente vai fazer isso, 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 aquilo, e aí depois, talvez, tudo aquilo que eu construí não fazia sentido nenhum para motivar e tornar mais produtivas essas equipes. Né? Então, eu ouço sempre essa equipe, esses colaboradores, entendo a necessidade, o que vai atender a necessidade deles, e isso muda muitas vezes todo o viés do projeto, tá? Por isso que eu mandei um escopo lá, que eu vou apresentar ele na proposta aqui, que é o padrão, mas, na verdade, talvez a gente possa olhar e pensar, beleza, talvez plano de carreira agora para você seja o mais importante, né? E aí eu identifico no diagnóstico que o plano de carreira não vai mudar nada se a gente implantar, não vai fazer diferença nenhuma para motivar essa equipe e para tornar ela produtiva. Mas se a gente tiver 3 ações de clima que vai solucionar, entende? Então, por quê? Por que eu faço isso? Porque não adianta uma estrutura padrão que não dê resultado, por isso que eu falo muito em resultado. O que vai fazer sentido para o negócio? O que vai fazer sentido para a empresa e para essas pessoas? Então, eu nunca começo um projeto sem o diagnóstico, porque eu vou começar perdida, né? E eu preciso saber exatamente de onde eu estou partindo e para onde eu vou levar essa empresa, para, né? Então, construir esse caminho aí junto com vocês. E nesse case que eu falei que eu encontrei dificuldades, fiz todo o diagnóstico, lá tem todas as questões de RH para fazer, e até hoje o RH não foi implantado lá, porque identificou-se a necessidade de um alinhamento muito grande entre os 2 diretores, né, que são um casal, né? Então, tinha um desalinhamento muito grande em relação ao que se esperava desse negócio, se ele seria vendido, se seria dado continuidade, se ele ia crescer, se ele não ia crescer. Aí, através desse diagnóstico, então, veio a consultoria de planejamento estratégico, que está aí fazendo toda a construção de posicionamento de marca, enfim, toda essa construção para que agora eu consiga retomar, de fato, a implantação de um RH. Então, o que demorou, o que deu errado nesse projeto? Tempo de tomada de decisão e o desalinhamento dos 2 gestores em relação ao que eles queriam e o que eles tinham de perspectiva em termos de gestão de pessoas, né? Então, tinha um gestor muito mais paternalista, né, mais preocupado, e a outra muito voltado a resultado. Esse desalinhamento, quando ele vem de cima, não há nada que eu faça de baixo, vindo de baixo, que vai resolver, porque isso é espelho, né? Se a alta gestão não está alinhada, não há nada que se faça embaixo que seja, como é que eu vou dizer, que perdure, né? Então, não adianta eu fazer uma ação, um projeto, enfim, vou implantar um monte de coisa aí que vai durar 3 meses, que vai durar 4 meses, que não vai surtir o efeito,
né? Então, vai começar de cima. Normalmente, quando já tem uma parceria de planejamento, de consultoria de planejamento estratégico, essa alta gestão já está alinhada em relação a isso, então fica mais fácil você desdobrar tudo isso para as pessoas. E ali, no caso, por isso que eu costumo dizer, a ordem ideal, né? E eu tive outros clientes também que aconteceu, e aí entrou a consultoria de planejamento estratégico no meio, é que inicie o planejamento estratégico e depois entre a consultoria de RH, para que a gente possa atuar junto na construção desses objetivos, desdobrar tudo isso e para as pessoas fazerem esse planejamento acontecer. Quando esse norte não está claro, todo mundo fica perdido e o meu trabalho também não vale a pena. Então, foi assim, dos casos em que não deu certo o projeto, eu diria que o gap foi esse. Foi desalinhamento da alta gestão em relação ao que se queria dessa empresa, de fato, tá? Falando da proposta, então, até vou compartilhar aqui a tela. Não sei se vocês têm alguma dúvida, posso apresentar? Tá. Pode seguir. Que estranho, né? Que não tá pegando. Pois é, porque a gente está no volume no máximo aqui. Ele tá com um áudio meio atrasadinho, assim. Tá. Ah, pode ser a conexão. É mais tu que vai falar agora, né? Isso. Bom, falando da proposta, eu enviei uma proposta considerando que vocês hoje não têm uma estrutura de RH formatada. Deixa eu só te né? fazer uma pergunta. A gente leu as tuas etapas ali, eu achei bem completa. Como é que tu desenvolveu ela? A partir do quê? Na verdade, o que acontece? Essa proposta aqui, as etapas, enfim, eu gosto muito de trabalhar com proposta detalhada, porque senão eu perco um pouco o controle do projeto, né? Então, eu tenho um escopo bem definido para esse projeto, eu consigo fazer um checklist de ações para que vocês também acompanhem o desenvolvimento desse trabalho, para ver em que etapa a gente está, se alguma etapa atrasou, porque depois disso eu rapidamente transformo isso em cronograma de projeto com as datas, com o que vai ser feito primeiro, quais as etapas, né, para vocês irem acompanhando, ver se alguma etapa atrasou, por que atrasou. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma mais detalhada, tá? Cheguei neste formato de escopo porque depois de ter passado por muitas empresas, é o que normalmente acaba acontecendo, tá? Que seria o escopo padrão, que eu falo. Se é o que vai acontecer, ele pode ser revisto depois do diagnóstico. É o que eu costumo falar sempre. Por isso que o diagnóstico, depois do alinhamento com vocês, né, depois de definir quais os objetivos, de fato, de eu entender um pouco da estrutura desse negócio, o que vocês esperam, né, a visão de futuro de vocês, de conhecer e mergulhar nesse negócio, a próxima etapa já é o diagnóstico. Porque aí, se precisar rever o escopo, entendo, isso aqui não vai precisar, isso aqui a gente pode deixar mais lá para o fim. Surgiu uma outra necessidade que é muito latente diante do diagnóstico, esse escopo vai ser revisto, tá? Do que eu fazer todo o projeto e ver lá no final que não precisava ter sido feito ou que outras coisas tinham mais urgência, tá? Então, sempre começo por essa fase do planejamento e definição das premissas, que é esse alinhamento com a alta gestão, para eu entender bem o rumo que esse projeto precisa tomar. E a segunda etapa, que para mim acho que eu considero a mais rica em termos de informação, em termos de assertividade desse projeto, é o diagnóstico, que é essa conversa com a equipe para entender como é que está esse momento e a devolutiva que eu faço através dele, né? Então, olha, identificado isso, a marca empregadora está dessa forma hoje, vocês têm tais talentos, chance de perder tantas pessoas por tal motivo, porque querem abrir a sua consultoria, porque não estão felizes com o que estão fazendo, não sei, né? Isso o diagnóstico vai responder. E aí a gente parte, então, para rever esse escopo e definir o que é prioridade naquele momento. Se a gente vai, é prioridade... Pode falar. O diagnóstico que tu faz presencial é online? Presencial e online. Eu gosto de fazer algumas presenciais porque eu preciso entender a dinâmica desse negócio,
né? Se eu não sei como é que vocês estão em modelo híbrido hoje. Não? Não, presencial. Tá. Presencial, mas com horários flexíveis, isso? Dentro da área comercial, não foge muito. Tá, tá. É que a Simone falou que tinham trocado os horários, eu não sabia se era horário flexível, era só a troca do horário mesmo. Mas eu preciso fazer algumas presenciais, porque eu preciso sentir como é que é a dinâmica desse negócio, tá? Conhecer onde é que essas pessoas estão, qual é o ambiente, como é que ele está organizado, dividido, estruturado. Isso é muito importante para o meu diagnóstico. E aí, as finais eu consigo fazer online tranquilo, tá? Mas algumas eu preciso que sejam presenciais para eu sentir, de fato, a dinâmica do negócio. Depois disso, a gente vai para a parte, de fato, que seria o que eu considero padrão, assim, né? Através dessas entrevistas, eu faço as descrições de cargo, né? Que é, de fato, se definir, organizar as responsabilidades, consigo identificar se tem alguma coisa duplicada, se tem alguma coisa que não está sendo feita, né? Eu consigo entender como é que está essa divisão ali, das tarefas, enfim, como é que está essas responsabilidades. Então, a partir dessa entrevista que eu faço do diagnóstico, eu costumo dizer que eu construo todo o RH com base nela, né? Então, na entrevista, além de entender como é que está esse momento da empresa, a visão dos colaboradores em relação a ela, eu faço a descrição de cargo, eu já consigo mapear o perfil das pessoas que estão ocupando este cargo, né, em competências técnicas, em competências comportamentais, que tipo de formação essas pessoas têm, que tipo de aperfeiçoamento técnico elas buscaram em cursos, pós-graduação, enfim, para começar a mapear o perfil das pessoas que estão ali. E aí, depois, quando a gente faz a análise dos cargos, faço a descrição, aí entra as especificações dos cargos que a gente vai conseguir definir, né? Olha, o que é o ideal, né? Não olhando para as pessoas que estão ali hoje, mas o que a gente espera, o que é o ideal de uma pessoa que ocupe a posição tal, né? Quando a gente consegue desenhar isso, né, esse ideal, eu já automaticamente tenho um gap ali, né, entre o que as pessoas que estão aqui têm versus o que é ideal. Aí já tem um campo de atuação do RH para desenvolver esse caminho entre o ponto A e o ponto B, né? Aí depois entra a parte da análise da estrutura organizacional, que é basicamente o organograma, né? Mas mais do que isso, como é que está a divisão dessas áreas, como é que está as lideranças, né? Se existe uma área que está muito centralizada numa pessoa só, se tem alguma área que existe a oportunidade de desenvolver uma liderança para assumir, como é que está a divisão, amplitude de gestão, a gente olha muito para isso nesse momento, tá? Depois disso, a gente faz o plano de carreira, né? Que a ordem é sempre a construção do plano de carreira para que as pessoas que estão aí tenham uma perspectiva de crescimento da posição que elas estão e que esse caminho seja claro para elas. Então, isso é basicamente mostrar, olha, hoje você está aqui, você pode chegar até tal lugar com tal salário, desde que você atenda a esses critérios, né? Então, aí depois, isso naturalmente vai evoluir para uma tabela salarial e para a gente costuma dizer, critérios que diferenciam os cargos, né? Ah, eu sou um júnior, eu sou um pleno, eu sou um sênior, o que diferencia cada um desses níveis, né? Isso a gente também constrói nesse momento, porque além de mostrar o caminho, a gente precisa tornar claro o que ele precisa fazer para evoluir neste caminho e que tipo de ganho financeiro ele vai ter. Entra, então, o alinhamento do perfil por função, que é um pouco do que eu falei, né? O que é ideal para cada uma das posições que a gente espera ali, não olhando para o que existe hoje. Esse é um momento que costuma ser bem difícil, assim, a gente conseguir olhar para a posição e não para a pessoa que ocupa este cargo hoje, por mais que ele seja uma referência, né? Depois disso, a gente vai para treinamento e capacitação, que é mapear. Oi? O que é desenhar fluxo do processo de RS? Fluxo do processo de recrutamento e seleção. É basicamente quais etapas precisam ser seguidas. Então,
A gente tem um processo que vai ser externo. A gente vai abrir com consultoria, a gente vai fazer interno, aí a gente vai fazer aplicação de teste de perfil, depois disso a gente envia um parecer que vai para o gestor, que vai entrevistar, e aí ele vai ser contratado, entende? Então, é basicamente tornar claro este processo, tá? Seguindo, então, a gente vai para treinamento e capacitação, que basicamente eu não sei se vocês têm alguma iniciativa aí de treinamento interno, de transmissão de conhecimento, ações de gestão de conhecimento, mas aqui é um momento que a gente olha muito para isso, tá? Ainda partindo lá das entrevistas de diagnóstico, tá? Que treinamentos essas pessoas recebem ou receberam ao longo da sua trajetória na empresa, quem é que formou essas pessoas? Então, a gente olha muito para, beleza, quem é que, sei lá, faz a sua função quando você não está? Coisas desse tipo, para a gente entender como é que está essa gestão do conhecimento. Quando eu estou de férias, eu tenho que ficar trabalhando, porque ninguém sabe fazer o que eu faço. Eu preciso ficar respondendo no WhatsApp, eu preciso, né? Então, a gente já sabe que tem gaps ali para resolver em termos de gestão do conhecimento. Então, a gente vai mapear todo o conhecimento que existe dentro da empresa, para que ele seja estruturado, depois isso se torne, de certa forma, a gente consiga definir multiplicadores, né, para transmitir esse conhecimento para as pessoas novas que estão chegando ou para pessoas que precisam evoluir ainda em termos de conhecimento. Estrutura todo esse conhecimento interno que existe, todas as ofertas que vocês já fazem de capacitação, e mapeia também o que ainda vai ser necessário para atingir esse objetivo maior de vocês definido no planejamento, tá? E aí entra a matriz de treinamento que é construída, o plano anual de treinamentos, que a gente vai oferecer para essas equipes, tá? A gestão por competências é basicamente pegar todas as competências técnicas e comportamentais que a gente ainda mapeou lá na entrevista, somado ao que a gente definiu como perfil ideal, e transformar isso numa avaliação de desempenho. Então, nessa avaliação de desempenho, a gente vai conseguir dizer, olha, para o teu perfil, né, no momento da avaliação, teu perfil é necessário tais e tais competências, e ali o gap fica mais claro entre o que a pessoa tem e o que a posição exige, e aí entra todo o plano de desenvolvimento individual, tá? A última etapa, que pode se tornar a primeira, inclusive, dependendo da necessidade, é o desenvolvimento de líderes, tá? Que a gente vai identificar de acordo com a estrutura organizacional, se falta líder, se tem líder sobrando, se tem algum que precisa de desenvolvimento, que não está pronto. Vai depender muito do que o diagnóstico for dizer e da estrutura que a empresa precisa ter para sustentar esse crescimento, tá? E aí que entra, então, outros processos estratégicos, que é o apoio a ações estratégicas de RH, definição de diretrizes, políticas, procedimentos, para que isso tudo, por exemplo, eu vou criar lá a tabela salarial, precisa existir uma gestão sobre isso, precisa existir uma política de utilização dessas informações. Então, tudo isso a gente cria também, tá? E a mentoria de um profissional interno, que eu já falei para a Simone, que para mim é pré-requisito, para que eu consiga transmitir toda essa sequência, né, de conhecimento e construção, que alguém faça ela comigo, para que esse conhecimento se mantenha vivo dentro da empresa depois e que vocês possam dar continuidade a todo esse trabalho, tá? Então, para mim é pré-requisito que eu tenha alguém junto comigo para eu poder ensinar a fazer tudo isso e conseguir dar continuidade depois, tá? Como bônus, né, para também uma forma de deixar esse conhecimento dentro da empresa, eu ofereço os meus 2 cursos online, né, para esse profissional, que é onde eu explico todo o passo a passo de implantação desse RH estratégico, desde o diagnóstico, todas as etapas, todos os materiais, tudo certinho. Então, também é uma forma de deixar esse conhecimento para ser acessado sempre que for necessário dentro da empresa. A carga horária, então, eu trabalho sempre com modelo de escopo fechado, não trabalho por horas, tá? Então, beleza, definiu-se o escopo, é sobre isso que eu vou trabalhar, é isso que eu vou entregar, de fato. Por isso que eu trabalho bem com o escopo bem detalhado, aberto, definido, porque eu não trabalho por hora, tá?
O prazo estimado, considerando todas essas etapas, costuma ser, por prática, tá? De outros projetos meus, 8 meses. E ele pode ser renovado mensalmente depois, se houver necessidade de adicionar alguma coisa, enfim, dependendo da remodelação do escopo, tá? E nas condições comerciais, eu sempre trabalho com valores mensais, tá? Então, para fazer esse projeto, acompanhamento, então, seria de um presencial uma vez por semana, um turno, enfim, para fazer a mentoria do profissional interno e as entrevistas, e todo o acompanhamento via WhatsApp, enfim, a construção desse trabalho todo, que tem uma grande demanda de trabalho home office, seria de R$4.000 por mês. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tu pode passar alguns exemplos de clientes que tu fez trabalho e volume de colaboradores que tinha nessas empresas? Tá. Vou te passar, então, Comex. Comex estava com 80 colaboradores, Comex em Montenegro. Colafix com 90. Colafix? Colafix. Cola. Isso. A Delta Global, que é uma startup de seguros, que hoje está com mais de 100 já, eles cresceram bastante nesse período. Alphaville, né, que é um condomínio que eu atendi também, está com 80 colaboradores hoje. A Print Store, que é uma empresa, uma indústria gráfica, um cliente ativo meu, que está com 50, 60 colaboradores. As lojas Prati, também do ramo de varejo, que está com média de 70 agora, com as 3, 4 lojas deles, também em expansão. Acho que é isso, não me lembro, deixa eu ver se eu me lembro mais de algum. E tem a GTC também, de Montenegro, que foi vendida agora para Voa, que é um provedor de internet, que eu atendi também, está com 90, 100 colaboradores. E isso aqui nesses 2, 3 anos que tu desenvolveu? Isso. Uhum. Aí, hoje, tu trabalha sozinha? Eu tenho uma assistente virtual, que é uma aluna minha, na verdade, que trabalha comigo lá de São Paulo, que me ajuda. Tá, legal. Bacana. Segue aí, então. O que mais a gente tem? De dúvidas, a proposta era isso, acho que ela ficou uma proposta muito boa, muito clara, né? Eu gosto também de trabalhar com escopo nesse formato, porque daí tu consegue acompanhar, né? E não fica no achômetro, né? Do que vai acontecer agora. Então é mais fácil, né? Porque o que acontece? Requer também uma organização da empresa para esse projeto iniciar, porque exige a disponibilidade dos colaboradores, né, para as entrevistas, exige a disponibilidade do gestor para acompanhar, para revisar algumas informações. Então, esse escopo vai se transformar num cronograma de projeto, com datas todas definidas, então fica muito mais fácil vocês fazerem a programação interna também, desse passo a passo, para que ele flua melhor, né? Do que dizer, o que vai acontecer essa semana? Não sei. A Gabriela vai chegar aqui e ela vai me dizer que precisa de 5 pessoas para entrevistar, e eu não falei com ninguém. Não dá para trabalhar assim, eu não gosto de trabalhar assim, acho que não flui, né? Então, quanto mais eu conseguir antecipar as etapas e o que vai acontecer, fica todo mundo mais organizado também para ele fluir melhor, e a gente reduz tempo também de execução, né? Gabriela, a gente tem também um projeto de desenvolver bonificações, né? Depois da avaliação que a gente faz de competência, a gente estipula prêmios, né? Para os colaboradores, a empresa atingindo a meta, tu ganha. Isso tu também, eu não vi claramente no teu escopo, mas isso tu... Não coloquei de fato, é algo que a gente pode adicionar,
mas foi o meu chão de atuação por mais de 4, 5 anos, assim, o trabalho com remuneração, com prática de remuneração variável, e aí depois disso vai estar mais, a gente tem que ver o que faz sentido, né? Então, o cálculo disso, né? Eu não sei como é que vocês calculam os valores, se é com base num percentual, se é alguma meta ou alguma coisa desse tipo, ou se é um valor fixo de acordo com o desempenho. Aí, beleza, se for isso, você cria lá a política dizendo, olha, dependendo do teu grau de avaliação, você vai ganhar valor X. Agora, se o cálculo for sobre resultado, meta global, quais os indicadores, como é que a gente vai apurar? A partir de que momento, né, a gente tem a empresa passa a ter ganho a ponto de ela conseguir distribuir uma parte para essas equipes. Então, esses cálculos eu já fiz também, tenho experiência com isso, é bem tranquilo. Requer mais trabalho, porque a gente tem que mergulhar mais em número, né? Se for só dizer, dá R$300 se ele tiver uma boa avaliação. Show, faz a política e está pronto. Agora, se acho que complementando... Pode falar. Desculpa. Complementando, acho que o que a Simone colocou, Gabriela, não sei se faz sentido, mas eu vejo que sim, é a revisão do pacote hoje de benefícios que a empresa disponibiliza além dessa remuneração. Então, não chamaria variável, tem a questão do PPR, do PLR, né? Enfim, acho que é interessante também essa revisão, não sei se Simone e Ivan se faz sentido, mas sim avaliar o que hoje a empresa oferece, se está de acordo, se tem algo a melhorar, se, sabe, acredito que seja válido fazer essa revisão também. Isso entra lá na proposta, na parte de plano de carreira e tabela salarial, que é onde eu calculo a composição da remuneração total, que basicamente envolve esse salário fixo e os benefícios mais o variável que existe hoje para ver o quanto está competitivo. Porque, por exemplo, eu costumo usar a base de pesquisa da Fioravanzo, né? O Fioravanzo, ele tem 3 linhas, né? Quando a gente vai se comparar, né, com a pesquisa dele. A primeira linha é só salário, a segunda é somada a benefícios e a terceira é com todos os variáveis. Então, a gente faz a composição da remuneração total para ver o quanto a gente está competitivo com o mercado de fato. Legal. Então, isso contempla lá. Está contemplado lá na parte da pesquisa salarial. Ok. Acho que eu queria botar dos clientes que tu narrou ali. Tem algum depoimento, alguma coisa de retorno deles, de como foi essa experiência? Como foi o trabalho? Eu até coloquei, eu acho, na proposta os contatos deles, mas se tu quiser contatar, enfim. Mas pode me falar. Mas eu posso. Pode me falar o que aconteceu, como é que foi, coisa e tal. Não precisa dar nome aos dois, né? Sim, eu vou te passar os contatos, mas eu também tenho alguns depoimentos já que eu colho e envio para vocês. Pode deixar. Vou deixar uns 3 contatos diferentes de projetos em andamento, de projetos já finalizados, tá? E aí, se vocês fiquem à vontade para contatar, mas eu também envio os depoimentos para vocês, sim. E qual é o que tu mais gostou, assim, que mais deu certo? Que eu não sei, sabe? Porque são projetos muito diferentes, assim. Eu gosto muito de todos os projetos, mas eu acho que todos os que fazem a gente crescer fazem a diferença. O que mais tem me ensinado é esse projeto que não finalizou, porque eu acho que a gente, como consultoria, eu que trabalho, tem um viés muito, assim, de gestão de projeto, início, meio e fim, e aí a coisa sai do projeto, assim, te dá uma frustração, e aí se reinventa e cria uma nova solução. Eu acho que esse tem me ensinado muito, né? Mas o que a gente está fazendo um trabalho muito bacana é na Print Store, um cliente ativo hoje, que a gente está fazendo um trabalho muito bacana. O Alphaville também foi um trabalho muito bacana que a gente elevou muito, assim, o percentual de satisfação dos clientes em relação à empresa, que era o maior objetivo do projeto. Não tem como definir assim, todos trazem um conhecimento e um valor diferente. E eu acho que o Alphaville também é um grande case, porque ele continuou muito bem. Sabe, aquele filho que tu consegue tornar independente, assim, depois da tua passagem, foi um caso lá, a gente selecionou uma pessoa interna
que veio do atendimento para fazer o RH lá, e ela participou comigo, assim, da metade do projeto para frente, e depois da finalização, assim, a gente cumpriu todo o cronograma certinho, tudo bonitinho, e ela continuou hoje com total autonomia de fazer exatamente o que eu fazia lá dentro, sabe? Então, isso para mim é um case de sucesso, assim, é quando o cliente se torna independente do meu trabalho, que é o meu objetivo maior, de fato, né? Mora onde hoje? Eu sou de Canoas, moro em Canoas hoje, sou do interior, lá de Maratá, pertinho de Montenegro, mas hoje eu moro em Canoas. Então, tá bom. Minha parte é isso. Não sei se... Ana, tem mais alguma dúvida? Não, dúvida nenhuma. Gostei, até anotei a frase aqui do capital humano alinhado com os propósitos da empresa que vão gerar o resultado, né? Achei muito bacana isso, criar um slogan. Acho que é bem legal, Gabriela. É o meu viés. Sabe que o meu primeiro curso de RH que eu fiz na época que ainda se fazia presencial, né? Eu nem tinha ido para online. Graças a Deus foi o primeiro e o último. Fiz 2 turmas dele. Chamava RH que gera resultado. Não deu certo quase na época. Não é que não deu certo, fiz turmas pequenas, né? Mas é porque era muito disruptivo na época, assim, as pessoas estavam bem naquela viés sindicalista, assim, do RH humanizado, RH voltado para as pessoas, não sei o quê. E aí vinha eu lá falando de RH que gera resultado, as pessoas, ai, como assim, né? Depois de 2 anos, né, trabalhando a consciência dos profissionais, né, para que eles não tivessem esse tipo de posicionamento, que começou a fazer mais sentido, né? E é isso. Mas é exatamente isso que eu ia comentar. Eu percebi que esse teu viés leva para o lado realmente do resultado e não... É isso que eu ia fazer o comentário complementar. Isso é muito bacana. E ainda é vamos dizer assim, algumas empresas ainda têm esse bloqueio, né, de entender que ele precisa gerar um resultado e não é só nem as empresas, virar a empresa quer o resultado, é o profissional. Não, eu digo do profissional, né? De não ser aquele sindicalista que só quer, só reclama ou que só quer ver a mudança, mas não faz nada para melhorar. Sim, eu entrei em empresas que tinham tido estrutura de RH e cancelaram por causa desse viés sindicalista, porque acaba se voltando contra o dono da empresa, né? E aí eu costumo dizer, o RH não existe se ele não está dentro da empresa. Se a empresa não existe, se a empresa não tem resultado, o RH também não vai existir, não vai ter dinheiro para ter ação. Então, você tem que trabalhar para que esse negócio dê certo, sabe? Não está errado o dono ter lucro com esse negócio, porque aí todo mundo ganha, né? Isso aí. Então, você trabalhar é muito focado, assim, trabalhei muito focado nesses 2 anos em mindset, assim, para tirar essa guerra que existia do RH contra os donos do negócio, como se o dono do negócio estivesse explorando o tempo todo as pessoas, né? E não é isso. E aí nada se constrói, né? No meio de uma trincheira, assim, nada se constrói. Mas hoje eu acho que tá mais... as pessoas já entenderam um pouco mais isso, né? Sim. Não, e é bem esse momento que eu percebo que o domínio tá, né? Disponibilizando toda e qualquer ferramenta ou, né, financeiro para que possa se evoluir, para que possa, não deixando de ser saudável financeiramente, né? Exato. Então, um momento de mudança bem, bem legal. Que bom, gente. Adorei falar com vocês. Se não evoluirmos, foi um prazer falar com vocês. Se evoluirmos, que bom. Estou disponível para qualquer dúvida a mais. Mas foi um prazer essa reunião com vocês, de verdade. Acompanho o trabalho de vocês desde que a gente falou, né, Simone? Ainda falei, vou indicar vocês para os meus clientes, com certeza, independente da sequência que a gente for dar por aqui, porque acho que o trabalho de vocês também é essencial, né, para que esse resultado, né, da empresa aconteça também. Tá bom? É bem importante. Tá ótimo. Voltamos a conversar, então, tá? Obrigado. Tá bom, prazer, viu? Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.